E o meu convidado de hoje, ele é criador e diretor do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. É coordenador do Centro Cultural da Diversidade, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Tem 7 livros publicados, é palestrante e consultor sobre diversidade e comunicação inclusiva. É mestrando em imagem e som na UFSCar. Foi general manager do Hornet Networks, é isso? Networks. Editor e publicador portal editora Mix Brasil. E é apresentador e roteirista do canal Brasil também. Âncora do CN Mix Brasil, colunista MTV, notícias da Folha de São Paulo. Bom, gente, e tem aqui mais umas 10 páginas, né? Se for falar tudo isso daqui, estou enrolado. Nós ficamos aqui até amanhã. O meu convidado muito especial de hoje é André Fischer. Que bom ter você conosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. André, eu já conheço você há algum tempo, né? Dos seus festivais, um trabalho importante. E é o que eu sempre falo a vocês. Nós temos que caminhar dentro de uma proposta de vida onde as diferenças sejam abraçadas, onde o outro não seja um saco de pancada dos nossos problemas pessoais, do nosso espelho, não é? Então, o mundo só vai melhorar, o mundo só vai ser um lugar agradável quando todos se sentirem à vontade neste mundo, né, da forma que chegaram aqui. Deus não fez nada quebrado. Cada um foi feito de forma especial para vivenciar a sua vida como é possível, né, dentro da sua condição, seja ela racial, sexual, seja qual for a sua condição. Né? Ela está no lugar certo e não tem nada quebrado, não tem ninguém inferior nem superior, somos todos iguais. Né? Por isso, André Fischer está conosco hoje que vai falar sobre um trabalho muito importante. Você possui uma carreira diversa no jornalismo, na TV, rádio, né? E como escritor. Né? Como que você entende a sua contribuição no mundo como empreendedor, né? Dessas revoluções históricas e sociais? Eu acho que foi, na verdade, eu diria que um chamamento, eu entendo dessa forma. Eu trabalhava vendo uma família da área de comunicação, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, publicitários, jornalistas, e eu trabalhava na área de publicidade, até que veio um momento que eu, justamente no meu retorno de Saturno, eu sou muito ligado à astrologia, estudei astrologia há muitos anos também, eu sentia assim, que eu precisava encontrar o meu real lugar no mundo e tive contato por um encaminhamento da vida. Eu acabei indo para Nova York, conhecendo lá esse movimento, né, no começo dos anos 90, que estava ali uma cena muito interessante de produção cultural LGBTQIA+, uma coisa efervescente que estava acontecendo lá, e resolvi trazer para o Brasil esse festival, que se chamava Mix New York, trazer ele para o Brasil e pude participar desse movimento aqui, de ver o início dessa produção cultural, do movimento que acabou depois dando na parada do orgulho LGBT aqui de São Paulo. Então, eu acho que foi uma coisa que eu encontrei um encaminhamento para as... Eu acho que eu vim de uma família, né? Acho que eu tinha que devolver isso para o mundo também. Eu venho de uma família que sempre me aceitou de uma maneira muito aberta. Então, meus pais, minha irmã são pessoas muito próximas e que sempre conviveram com essa questão. O meu padrinho era um homem negro, gay, muito próximo amigo dos meus pais. Então, eu acho que eu senti que eu tinha quase que um dever de retribuir o fato de eu poder viver tranquilamente, né, de acordo com a minha identidade, com a minha orientação sexual, devolver isso de uma certa maneira na área que eu trabalhava, que é uma área de comunicação também. Então daí eu criei o Mix Brasil, o festival. Já trabalhava com internet desde 93, 94, e aí a gente criou uma rede para justamente conectar essas pessoas pelo Brasil, e daí a coisa seguiu. E como você vê esse retrocesso mundial?
Eu conheço, por exemplo, uma boa parte do mundo, estivemos em várias situações onde presenciamos movimentações dentro do gênero, né? E, sobretudo, nos Estados Unidos, onde existe uma liberdade muito grande, existe um movimento muito grande, a cena é muito grande nesse sentido, e, de repente, estão falando em reverter direitos, direitos do casamento, direitos civis, direitos, enfim, de um monte de coisa, sendo que existem hoje milhões de casamentos dentro dos Estados Unidos e estão questionando isso, inclusive querendo reverter esses casamentos, tirar esse direito. E isso tem crianças envolvidas, tem adoção envolvida, tem muita coisa envolvida. Como é que você está vendo isso? Porque no Brasil nós vimos uma reversão muito grande. Parece que a cada direito que a comunidade recebe, vem junto um peso maior, de alguma forma, vem uma cobrança maior. E como é que você está vendo isso dentro desse contexto histórico? Vamos colocar assim. Olha, eu acho que assim, a gente tem que entender que a nossa evolução não é em linha reta, né? Eu acho que a gente vai evoluindo de uma forma espiral, então assim, a gente tem... E é engraçado que ao mesmo tempo que a gente, né, tem esse movimento hoje muito forte de... eu chamaria de retrocesso mesmo, Sim. acho que essa é a melhor palavra, né? Mas ao mesmo tempo é um movimento que acontece de uma certa maneira para tentar frear os avanços todos sociais, né, as conquistas sociais que eu acho que a gente teve, e não só falando da comunidade LGBTQIA+, mas falando de mulheres, enfim, das conquistas todas que a sociedade teve nos últimos tempos. Isso incomoda muita gente, né? Quando a gente vai criando um mundo que eu considero melhor, mais inclusivo, isso incomoda muita gente, né? Que vai perdendo seus privilégios, né? Que se incomoda com a felicidade das outras pessoas, com a realização das outras pessoas, que a gente sabe, infelizmente, que tem gente que vibra nessa sintonia né? Mais esquisita. Uma energia mais baixa. Então tem muita gente, a verdade é essa. Então eu entendo que assim, esse momento de retrocesso que a gente vive no campo, talvez, político, né, nas representações políticas, se você enxergar o que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje, por exemplo, que a gente tem, né, um desgoverno maluco, essa distopia violenta, anticristã, até eu diria que usa o nome, né, de Deus com uma agenda muito anticristã, a gente, na verdade, paralelo a isso, a gente vê comunidades, né, pessoas trans, LGBTs em geral, o movimento negro, de uma certa maneira se fortalecendo também, né? Então a gente tinha essas pessoas todas muito pouco organizadas, né? Essas conquistas que a gente foi tendo, a gente de uma certa maneira entendia como dadas, né, que eram conquistas dadas, e a gente, a partir do momento que isso tudo foi ameaçado, a gente entendeu que a gente tinha que se organizar. Então, ao mesmo tempo que você tem esse retrocesso político, principalmente lá em Brasília, você vê como nunca artistas, pessoas, né, da comunidade trans, por exemplo, a gente nunca viu tantas pessoas trans com voz para poder, né, expressar, se mostrar, saindo, né, do underground que elas eram obrigadas ali a viver. Então, assim, eu acho que é um movimento de... Né, é um jogo de forças que eu acho que vai movimentando, mas eu sinceramente acho que, como eu tenho o moto da minha vida, tudo acontece para melhor, e aí a gente tem que entender. Sim. E eu tenho uma família que, né, eu tenho parte da minha família que morreu em campo de concentração. Então, quando você para imaginar, nossa, mas isso foi para melhor, pode não ter sido para um grupo grande de pessoas, mas para a humanidade talvez tenha sido importante ter passado por essa experiência traumática para a gente conseguir entender que existem direitos humanos, né, que era uma coisa que não existia antes disso. Então, se tudo acontece para melhor, a gente tem que... Nossa, tem horas que é difícil a gente entender, né? Tem certeza que é para melhor isso tudo está acontecendo? A gente tem que ter essa certeza de que é para melhor. Então, essas provações que a gente passa nesse momento, acho que elas servem para a gente, né, evoluir enquanto humanidade, enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Então a gente vai ter que passar por esse momento complicado, por alguns retrocessos, para a gente conseguir evoluir de uma maneira melhor e mais sólida. Então eu acho que passado esse momento, né,
muito tristes da nossa história, principalmente aqui no Brasil, eu acho que a gente encaminha para algo que pode ser melhor. Acho que está dada a possibilidade da gente ter um futuro melhor, né? Em função dessas coisas todas que estão acontecendo hoje. Com certeza. É interessante quando você coloca essa questão da sua família, campo de concentração e tudo mais, porque eu até faço um comentário, às vezes eu falo, gente, quando dizem que não teve antissemitismo, que não houve nada disso, eu fico... Aliás, eu até acho engraçado que tem muito judeu defendendo esse governo que está aí, e a gente fica sem entender, mas é o seguinte, primeira coisa, né, eu acho que todos deviam lembrar que Cristo era judeu, né? Que o cristianismo veio depois dele, Cristo era judeu. Os primeiros cristãos todos eram judeus e morreram como judeus, né? Então a gente precisa ampliar um pouco mais essa questão. Mas existe muita coisa sendo negada, inclusive quando eu digo de uma inversão, né? Eu não acredito muito em retrocesso, sabe, André? Pelo seguinte, eu vejo jovens hoje dizendo o seguinte, que não importa a vida do outro. Então, eles convivem muito bem com o coleguinha trans, ele convive muito bem com o coleguinha que, de repente, tem uma orientação diferente da dele. Então, eu acho que tem uma convivência. Eu boto muita fé nessa meninada que está chegando, nessa grande transformação que está acontecendo. Agora, não creio que nenhum governo tenha criado isso. Ele simplesmente abriu as portas do inferno, né? Porque o inferno não existe, como você sabe, eu sempre digo, mas existe uma condição infernal. Essa condição infernal é a ignorância humana. É um bueiro, né? Que foi aberto. É um bueiro. Então, abriu o bueiro. Então, todos os escorpiões que estavam escondidos apareceram. Nós estamos ouvindo o seguinte, que é um absurdo o direito que é simplesmente reconhecido, né? Porque se você é preto, amarelo, azul, vermelho, isso não importa, você tem direito à dignidade, porque isso é seu. Então, não é uma questão que vão te dar o direito, é só reconhecer, porque o direito você já tem, né? Resumindo, é respeito que nós precisamos. Então, nós estamos vendo capitães do mato contemporâneos, né? Que é um horror. Sim. Nós estamos vendo movimentos neonazistas, que eu fico assim, indignado, e mais... Pessoas que seriam as primeiras a irem para o forno do crematório e são nazistas. Sim. Não dá para entender. Eu acho que essa é a maluquice do nosso momento. Do nosso momento. A gente teve uma questão, né? A gente sabe bem, né? Com toda a possibilidade que a internet, as redes sociais abriram para a gente evoluir, né? Para a gente se comunicar, estar mais próximos, e tudo que a gente está fazendo aqui é ligado a esses avanços da comunicação. Teve o outro lado também, né? Sim. Que aí possibilitou que essas forças mais, né, sei lá, negativas, sei lá se essa é a melhor palavra, mas que elas submergissem também, né? Então, assim, é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, acho que é algo que a gente vai... e a tecnologia, eu acho que é um caminho sem volta mesmo. A gente tem que aprender como é que a gente... né, evolui com essas possibilidades todas, né, a gente poderia ter um mundo mais brilhante possível, mas o que a gente vai entendendo é que vai demorar mais do que a gente imagina, porque a gente vai ter que resolver essas questões, essa história de trocar o pneu com o carro andando, né, a gente vai ter que fazer, essas resoluções vão vindo, enquanto a gente vai tendo que resolver né, como é que a gente lida com essas questões todas. Mas tem uma questão que é essa, assim, podem tentar retroceder direitos, mas as pessoas, já, da mesma maneira que o bueiro foi aberto para essa coisa toda negativa que a gente vive, especialmente aqui no Brasil, mas não só, a gente sabe que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, é que aqui o negócio é mais punk, né? Por outro lado, também essas pessoas todas que estavam sendo obrigadas a ser caladas, da mesma maneira, como pessoas trans, essas pessoas, né? Esse entendimento dessa galera mais jovem, de se entender como não binário, né? Porque por que você precisa se conformar a ser homem ou ser mulher? Porque está escrito num papel ali, tem gente que não concorda, tem gente que concorda, ok, tem gente que não concorda, e essas pessoas também você não vai fazer o quê? Agora que elas se entenderam
por exemplo, como pessoas não binárias, você vai fazer o quê? Vai obrigar elas a... Não vai também. Então a gente vai ter que aprender a conviver. Porque eles não querem os seus aplausos, né? Eles querem o seu respeito. Então, que eles têm direito, não é uma coisa que eles querem a mais, só querem respeito. Eu acho que a gente tem que entender que assim, o importante é respeitar, sempre. as escolhas, né? As necessidades, os desejos de cada pessoa. Se você quer ser dessa maneira, ok, beleza, eu posso não concordar, mas eu tenho que aceitar. Mesmo porque é uma condição, né, André? A pessoa não pode simplesmente seguir um padrão porque você acha que o padrão que você tem é o correto. Você sabe que você fala de outras coisas, outro mundo. Eu fui esses dias, eu vi uma pessoa falando numa palestra, assim, uma coisa muito interessante sobre tradição, né? Falando o que é tradição. A tradição, na verdade, são escolhas que a sociedade nossa, que enfim, tende a ser mais conservadora e tal, ela escolheu determinadas coisas para serem apagadas, porque as coisas todas existem desde todos os tempos. Desde sempre. A gente escolhe o que é tradição, porque as outras coisas todas já existiam. Então, você dizer que você tem que seguir com o tradicional, mas o que foi escolhido para ser considerado... E quem escolheu, né? Quem escolheu que isso aqui é tradição? Porque tinham outras coisas todas que estavam acontecendo desde sempre. Então a gente tem que entender essas questões para a gente conseguir evoluir. Acho que a educação, a cultura tem essa função. E é por isso que é tão perseguida. Exatamente. Né? Porque tem essa função. Porque quando você estuda a ciência... A educação, a cultura, elas fazem a gente evoluir. Quando você estuda, você se encontra. Essa é a verdade. Sim. Bom, gente, nós vamos ter um pequeno intervalo, tem um recadinho para vocês e voltamos a seguir, ok? Beijão. Deixa o sol. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol. Bom, estamos de volta com um bate-papo muito interessante com o André Fischer. Né? Agradecer mais uma vez por você ter aceitado estar conosco. André, você é pioneiro, né, na criação desse conteúdo, né, em relação à diversidade. Em que momento surgiu mesmo esse desejo de criar o Mix? Porque foi numa época, você até falou alguma coisa a respeito no início do nosso bate-papo, mas foi uma época muito difícil, né? Foi uma época muito difícil, foi nos anos 90 ainda. Comecinho dos anos 90, eu acho que tinha uma pressão naquele momento de pessoas muito próximas, morrendo de AIDS, né? Foi aquele momento que especialmente a comunidade LGBT, né, sofreu isso de uma maneira muito direta. Então, nesse momento eu fui para Nova York e conheci esse movimento que estava ligado a essas questões identitárias, né, da comunidade LGBT e na luta contra HIV/AIDS. Então, acho que foi um momento que eu entendi, e como eu já disse, assim, eu estava lá, chegando próximo do meu retorno de Saturno. Agora eu estou me encaminhando para o meu segundo retorno de Saturno. Isso é bom. Né, que acontece ali por volta dos 28 anos, né? E aí eu senti que eu precisava fazer alguma coisa e conheci, né, tinha um amigo muito próximo e querido que estava trabalhando no Festival de Cinema Gay e Lésbico de Nova York, que se chamava Mix New York. E ele me convidou para fazer uma curadoria. Eu já tinha fazendo umas pesquisas com ele e tal, porque ele também é cineasta, o Karim Ainuz. E aí surgiu essa oportunidade de trazer o festival para cá, para o Brasil. Então acho que foi dessa maneira. Eu entendi que era uma possibilidade de começar um movimento, e como eu já contei, de dar minha contribuição. Então foi nesse momento muito especial, assim. E eu sinto que foi importante para a gente, enquanto comunidade, se entender também
para fora, né, do gueto. Era um momento... O Brasil já tinha tido um movimento político, né, da comunidade gay especificamente, antes, mas naquele momento não tinha muita coisa acontecendo. Então foi uma boa oportunidade para a gente se reorganizar em torno de uma produção cultural. E aí foi muito bacana, porque a gente já ocupou espaços importantes, né? Museus, instituições culturais importantes do país, que eu acho que ajudou a dar um reconhecimento para a nossa comunidade por esse lado também. Mas você teve que enfrentar muita coisa, não foi um processo simples, com certeza. Não foi, mas eu acho que quando você tem um chamamento, quando você entende que é um chamamento, você enxerga como uma missão, né? E eu que estudo astrologia há muitos anos Sim. e estava ali muito envolvido, entendia que aquele era um momento crucial na minha vida de, né? Olha, é o momento de tomar um rumo, um caminho. Eu entendi que era... E eu tinha uma coisa que eu já trabalhava com publicidade desde muito cedo, tinha uma certa folguinha, digamos, financeira que eu poderia me dedicar, por exemplo, um ano a um novo projeto, que se não desse certo eu podia voltar, mas ele deu. E aí eu trabalhava já com computação gráfica nessa época, a internet estava começando no Brasil nesse momento, então eu entendi que era uma maneira também, primeiro, da gente organizar o trabalho e também enxerguei como uma possibilidade econômica, né? Criar o primeiro site, a primeira rede social, isso já em 1994. E que foi o que financiou esse movimento no começo, que me permitiu me dedicar a isso, pagar minhas contas, me dedicando a essa questão e ser um dos pioneiros da internet no Brasil também, que foi algo que direcionou aí a minha vida e minha carreira nos anos seguintes. Isso vai te acompanhar a vida toda, na verdade, né? Sim, Porque você tem um marco dentro dessa história no país. eu acho que assim, tem uma questão. Eu sou muito aquariano, meu mapa é muito cheio de aquário. Então, assim, eu acho que eu tenho essa questão de o tempo inteiro estar buscando, né, coisas novas. Eu sempre estou muito interessado por todo o avanço tecnológico, né, as novas tecnologias. E aquário representa isso, né? É aquilo que acolhe, né? E é o aguadeiro que está ali, que é para jogar, para jogar água aí para todo mundo. E por exemplo, nesse momento eu estou fazendo um mestrado lá na Universidade Federal de São Carlos sobre curadoria transmídia, né? Que como é que a gente faz para misturar essas novas tecnologias, né? Quando a fronteira do que é cinema, do que é teatro, quando passa para ser tudo digital, realidade imersiva, virtual, como é que você faz para, né, programar, misturar essas coisas todas e oferecer para o público, né? Que a curadoria é isso, é você né, selecionar coisas para apresentar para as pessoas. Então, nesse momento, e nesse meu segundo retorno de Saturno agora, eu entendo que é esse o caminho. Tive de novo esse novo chamamento, assim, que eu achei que fazer um mestrado seria uma maneira para eu focar, né, meu estudo numa certa direção, para poder seguir aí em frente, entendendo que eu já tive meu primeiro retorno de Saturno, que fez essa mudança na minha vida. Entendendo, né, que agora é outro, né, um momento de maturidade, né, estou me aproximando dos 60 anos, tenho que já programar como é que vai ser daqui para frente. Então, eu acho que dessa maneira que a gente vai respondendo aos seus impulsos, mas de uma certa maneira sendo um pouco estratégico também, planejando um pouco, que eu acho que isso é importante. Acho que tem gente que vai vivendo a cada momento, eu também estou aqui muito presente, no hoje, mas eu estou sempre pensando no momento seguinte, né, para poder ter justamente essa liberdade, porque a gente tem que pensar também como é que a gente... Como é que será, não é? A gente tem muitas questões, né? Acho que tem questão de como é que você faz para conseguir ganhar o seu sustento, né? Hoje, amanhã, se eu tenho essas demandas todas minhas próprias, né? Se eu tenho essa vontade de pesquisar novas tecnologias, como é que eu faço isso de uma maneira que isso possa ser um trabalho também, que isso seja relevante para a humanidade, para ser um pouco pretencioso, mas, enfim, para a comunidade, para a sociedade como um todo, mas também como é que isso se reflete numa qualidade de vida interessante, eu fazer um trabalho que me desafia e que me dá um retorno, enfim, acho que são essas questões que vão sendo colocadas. Sobre os 60 anos, a gente tem que lembrar que Roberto Marinho começou a Rede Globo aos 60 anos. Sim. E criou o maior, como é que eu vou dizer,
Ele criou a Império, maior emissora, claro. acho que de toda a América do Sul, Sim. está comparada às grandes emissoras norte-americanas, A europeias. Clementina de Jesus começou a carreira, começou a cantar aos 65. Então, né, Então, gente? assim, Então, claro. se você está fazendo 60 anos, está na hora de começar o seu império. A idade do imperador. Eu acho que a todo momento a gente tem que entender as vantagens e as limitações, né, de cada período da vida que a gente tem. As limitações, geralmente, são os nossos aprendizados dos calos doídos, né? Exato. A gente sabe onde botar o pé para ninguém pisar. Exato. E não se deixar... que essas limitações não te façam paralisar. Isso é que eu acho que é importante. A gente tem que entender que a gente tem nossos traumas, né? As coisas vão... mas a gente tem que... Eles são colocados, de novo, tudo acontece para melhor. Isso tudo acontece para você poder evoluir como pessoa, né? Tudo acontece para melhorar. Eu também acredito nisso. Sim. E espiritualmente, qual é a sua história? Você é uma pessoa espiritualizada, busca espiritualidade, são coisas diferentes, né? Eu costumo dizer que eu busco a espiritualização, né? Porque é uma conquista diária. Sim. Qual é a sua história com a espiritualidade? Eu me chamo André Luiz, então, na verdade, eu nasci de pais que estavam, né, naquele momento buscando uma espiritualidade kardecista. Né? Então, eu nasci, fui criado ali no começo da minha vida. Meu pai hoje em dia é budista, a minha mãe continua mais kardecista, mas eu então fui criado dentro de uma família que isso era um valor importante. Eu fui trilhar o meu caminho, né, e sempre fui mais impactado pelas filosofias orientais. Então eu fui buscando dentro desse caminho, né, um mestre, uma mestre. Dentro dessa linha, encontrei e segui durante muitos anos Siddha Yoga, que é, enfim, baseada no Shivaísmo da Caxemira. Então, tive essa experiência de ir atrás da minha guru na Índia, no México, e onde eu viajava, foi um período que eu viajei também com você, que conheceu o mundo, a vida me levou a viajar ao mundo, e eu sempre buscando esse caminho. Sim. Foi uma coisa muito importante para mim, mas que eu entendi também que teve um ciclo que se fechou ali, porque eu, particularmente, ainda que traga comigo, e a minha casa tem meu puja lá, que eu faço meus cantos, né, medito, faço as minhas práticas, mas eu acho que eu não me adequo tanto a uma estrutura religiosa mais fixa, e isso que eu fui entendendo, que no final das contas tinha uma estrutura muito de religião formal, apesar das filosofias orientais não serem estruturadas como as filosofias das religiões ocidentais. Você não tem um papa, não tem um líder, né? Tem essa beleza, né? Mas ao mesmo tempo você entende que tem isso, e eu entendi que, olha, foi um período ali que fechou. Eu sigo lendo muito, sigo fazendo minhas práticas, mas sem estar participando de uma Onde tem o dogma, onde tem o dogma, entra a questão, entra os problemas, não é? Exato. Entram os problemas. Onde tem o dogma, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente anda a vida inteira atrás de um mestre, eu também corri mundo, né? Estive no Japão, estive na Índia, eu sou mestre Reiki e eu fiz toda a minha mestria dentro do Japão, né? Com um discípulo direto, né? Um discípulo direto do grande mestre. Enfim, passei por muitas situações, até que eu descobri um dia, gente, que o verdadeiro mestre está no nosso espelho. Sim. Então, quando você encontra o seu mestre, não precisa mais dele, tá? Porque você entende que você já tem ele. Ele é seu e está dentro de você, e é você que vai criar todo esse mecanismo, né, da sua mestria, do seu aprendizado. Porque nós temos todas as respostas, não temos, André? Eu tenho tatuado aqui atrás o meu mantra, que é Om Namah Shivaya, que na verdade quer dizer assim: eu venero Shiva, que Shiva, né, enquanto Deus, essa energia, que vive dentro de mim. E ela se manifesta em mim como se manifesta em todo o universo. Né? Mas eu tenho que entender que ele está manifestado em mim também. E eu venero essa força que está presente em todos os lugares, e que eu tenho que começar a partir, né, essa experiência, essa jornada, a partir desse encontro desse Deus que vive dentro de mim. Em todos os lugares, em todas as coisas. Exatamente. Né? Porque às vezes todas as pessoas. Todas as pessoas que nós procuramos Deus, às vezes, num lugar que não necessariamente ele está só ali, não é?
Não está no templo de pedra, não está dessa forma. Está na natureza, está na pessoa que está na minha frente. Né? Então é por isso que nós temos que cuidar de uma planta, a um animalzinho, ao nosso irmão. Todos, somos todos a mesma coisa. Né? Fazemos parte da mesma luz, da mesma colmeia. Uma superação, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Você sabe que eu acho que eu vivo numa superação. Eu acho que se eu pensar numa só, eu acho que é mais difícil. Assim, eu acho que é um movimento da minha vida mesmo, né? Eu acho que as insatisfações, né, e as inquietudes que eu sempre tive, acho que me levaram a buscar uma superação, e acho que isso é algo constante na minha vida. Desde a primeira experiência que eu te contei lá, nem foi a primeira. Eu acho que eu tive, talvez, esse seja talvez uma superação, a primeira, né? Eu tive um final de infância, começo de adolescência muito difícil, por questões de saúde, né? Meu pâncreas não funcionava, então eu fui diagnosticado quando era criança, que eu poderia não sobreviver por conta disso. E foi algo que aconteceu naturalmente na virada da adolescência. O organismo no tranco começou né, os hormônios todos ali da adolescência, no tranco ele começou a funcionar, e eu fui entendendo isso. E eu fui entendendo que eu tinha muitas restrições, todo tipo de restrição alimentar que você possa imaginar, e veio meio que naturalmente. E eu entendo assim, da mesma forma, eu acho que tem coisas que a gente tem que ir administrando essas limitações que a vida vai te colocando. A gente tem que ir administrando, porque num determinado momento, se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai conseguir superar essas limitações. E eu acho que é a mesma coisa. Hoje em dia, eu não poderia dizer que eu tenho nada a ser superado, mas é isso, eu tenho vontade de fazer muita coisa, e a maneira de eu superar vai ser me preparando para viver esse momento seguinte. Com certeza. Então, acho que é um movimento contínuo, na verdade, da minha vida. Talvez a superação seja um dos temas da minha vida, seja isso mesmo. Se eu entendo que eu não tenho, né? Essa coisa da questão das novas tecnologias que está me movendo hoje. Eu chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso me formar melhor para dar esse passo, né? E qual é a maneira que eu vou buscar superar? Fazer um mestrado, por exemplo, para poder focar nisso, e eu entendo que quando eu tiver com esse mestrado aí pronto, eu vou estar melhor preparado para esse novo momento. Com certeza. Eu costumo dizer que a roda da fortuna nos diz isso, que não importa quantas vezes você cai, o que importa é quanto tempo você demora para dar o retorno e subir ao topo. Eu creio que todos nós somos fagulhas de Deus encarnada. Então, somos todos especiais, somos todos joias raras que preenchemos esse grande baú que é o universo. Quando nós entendemos que todos temos a mesma importância, a cura acontece. Então, simplesmente ame, não julgue, ame. André Fischer, um grande prazer estar com você. Tenho certeza que meu público adorou. Que gratidão, bom. querido. O prazer foi todo meu. Que a luz esteja com você. Deixa o sol entrar.